Bom, começando, a reunião está sendo gravada e a gente vai avaliar então as atividades realizadas aí no mês de setembro, né? Nós estamos no mês de outubro, já foi iniciado a atividade do módulo 2, na segunda etapa, de 207 horas. E também, deixa eu ver aqui quem está pedindo. Então, essa avaliação de setembro é o desfecho do primeiro módulo, que também coincide com o relato parcial, né? Relato de experiência parcial referente ao primeiro módulo. Esse relato parcial também, para os alunos que estão matriculados em estágio 1, vai ser validado, né, como uma nota, juntamente com a avaliação do preceptor. Eu vou encaminhar para o preceptor uma ficha de avaliação, que é o mesmo que a gente utiliza para o estágio. Tem que anotar isso, porque ando esquecido das funções. Deixa eu anotar aqui. Ficha de avaliação aos preceptores. E aí, fecha, né? No dia 25 é o prazo máximo para que seja feito o encaminhamento do relato de experiência, tá? Esse prazo a gente estende a todos, né, para vocês terem uma disciplina também quanto aos nossos prazos e para que vocês também tenham possibilidade de ter, né, de cumprir, né, todas as programações que nós fizemos. Além disso, eu divulguei para vocês no grupo um evento que vocês obrigatoriamente terão que participar, tá? E aí vocês aproveitam a construção do relato parcial, a construção desse relato parcial para também participar desse evento científico que eu divulguei aí no grupo. Então é importante, né? Lembrando que tudo que está acontecendo agora no final do semestre acumula tudo, né? Tem seminário, tem fechamento de nota, tem avaliação. Então a gente sabe desses compromissos. A gente vai ser breve hoje, vamos esperar que até 6h30 a gente consiga terminar. Mas eu preciso passar esses informes. Então, lembrando, mais uma vez, nós estamos agora fazendo a autoavaliação referente ao mês de setembro, que fecha o primeiro módulo. E aí temos, em cima desse fechamento do primeiro módulo, a entrega do relato parcial referente ao módulo 1. E aqueles que estão matriculados em estágio 1 têm que fazer essa entrega, todos, né? Mas eu estou chamando a atenção dos que têm que fazer tem estágio, porque eu preciso para dar nota. Mas todos devem entregar no final de outubro, tá? Dia 25 é a data limite. Professora, eu estou um pouco de ônibus, professora, qualquer coisa, eu só ouvindo, tá? Tá. Bianca levantou a mão? Professora, eu tenho uma dúvida em relação ao módulo 1, referente ao estágio. Por exemplo, se a gente vai pedir o reaproveitamento, tem que estar matriculado no estágio ou não necessariamente? Não necessariamente. Você não está matriculado em estágio 1 agora, 2023/1, não é porque você terminou o primeiro módulo que você pode ter direito de matrícula. Não é isso. É que a residência, né, o primeiro módulo, a gente pode aproveitar para quem estiver matriculado, não para quem concluiu o módulo pode matricular, não. Aí quando houver a oferta de estágio 1, você matricula, ou ainda isso eu não vi com o coordenador, ou já solicita o aproveitamento sem necessidade de matrícula. Isso eu não sei ainda, eu preciso ver com o coordenador. Mas, de toda forma, está garantido e assegurado que você não precisa cursar estágio 1, concluindo o módulo 1, entendeu? Não, sim, isso eu entendi. Era mesmo em relação a isso. Pedir o reaproveitamento tem que estar já matriculado no estágio, ou se a gente pode pedir o reaproveitamento sem ter se matriculado, porque o coordenador pediu para que eu não me matriculasse e que não teria problema. Não, mas vai com ele ainda, né? Não tem problema. Você está em que semestre regular?
sétimo. Agora, 2023/1? Não entendi. 2023/1, você está no 7º semestre? Não, porque assim, eu estou fazendo várias disciplinas em vários semestres. Então tem que ver os pré-requisitos. Só vai conseguir a matrícula para estar junto cumprindo o pré-requisito. Cumprindo o pré-requisito, você pode solicitar o aproveitamento. Só que a gente vai organizar isso formalmente e aí o coordenador vai dizer, olha, você nem precisa fazer matrícula porque você já teve aproveitamento. Mas esse aproveitamento só acontece quando é ofertado para você. Quando é ofertado o estágio, tá bom? Pode ficar tranquila. Bom, hoje a gente tem que considerar também, nesse mês, né, de outubro, que é o início do módulo 2. Então, a maioria está fazendo, né, já elaborou o plano de atividades para o segundo módulo e também já mantiveram a continuidade da regência, a orientação que vocês, com isso, pudessem terminar a regência no final do ano. Só que, né, eu preciso dar uma notícia aqui do professor Paulo, ele não, acho que ainda não socializou aí com os alunos, mas ele foi aprovado no concurso do IBAMA e ele tem aí 30 dias ou menos, né, depende da documentação que ele está arrumando, para assumir o concurso do IBAMA. E eu conversei com a diretora, aí eu fui na escola ontem, conversei com a diretora, com o Paulo, para ver quais são as condições que estão existentes na escola e repassei isso para o coordenador institucional. O coordenador institucional, o professor Fred, ele está afastado, né, do trabalho porque ele fez uma cirurgia da vista. Mandei uma mensagem para ele ontem e hoje eu mandei um áudio e eu estou aguardando o retorno dele. Como o final do mês ainda tem mais uma semana, até lá a gente vai ter a solução. Eu também pensei, né, de mantê-lo, se não poder manter na mesma escola, em uma escola mais próxima, e eu sondei o Liceu Cuiabano e a escola anexa, junto com a Escola Barão, da possibilidade deles participarem de um novo processo seletivo. Eu teria que abrir um novo processo de seleção, e isso a gente vai estar divulgando semana que vem, para que a gente tenha essa carta na manga, caso a gente tenha que mudar de escola também. É uma situação que se repetiu em editais anteriores, né, em decorrência, por exemplo, de encerramento do ano letivo, em dezembro, e aí o professor sai. Aí nessa situação, né, quando é encerramento do ano letivo e o professor sai, tem um prazo lá que a gente consegue manter o vínculo do professor no programa. Mas, né, cada caso é um caso e do Paulo é diferente. Então, o trabalho continua no mesmo ritmo até o final do mês, no prazo máximo que a gente está tendo aí com o professor Paulo, para que ele encerre aí o expediente da residência. Então, a situação dos alunos da Escola Barão vai ser muito bem acompanhada, a gente sabe que acontece, não depende das nossas forças, mas também parabenizamos, né, o professor Paulo por conseguir aí uma vaga, né, numa instituição pública federal, né, trabalhando na área da geografia. Então é muito importante isso também. Meus parabéns aí, professor Paulo. Se você quiser também se expressar, né, resumidamente aí sobre essa questão. Eu tenho todas as garantias do professor Paulo, né, até o final desse mês. Eu acho que dá para ele fechar, né? Mas a continuidade a gente só vai depender do respaldo que a escola nos deu de 2 semanas, né? E se houver concordância da coordenação institucional de aguardar essas 2 semanas, vocês poderiam continuar no mesmo ritmo, mas sem um professor de geografia na sala de aula, também não sabemos se é possível permanecer. Então, isso tudo eu preciso estar tendo o retorno do Fred para ver se é possível permanecer. Mas até o final do mês está tudo certo. Pode falar, professor Paulo. Então, Márcia, eu quero agradecer também por suas palavras, tá? Dizer que você me conhece, sabe o tanto que o que me incomoda é só eu não conseguir encerrar, né? Porque são pouquíssimos meses e uns quebradinhos, né? Mas eu não tenho muito o que pensar, né? Tem mais é que seguir em frente, correr atrás mesmo, seguir em frente, né? Mas eu quero dizer para os meus residentes que a gente está trabalhando para poder vocês terem um mínimo de impacto. É claro que vai haver algum tipo de impacto, né?
A gente está trabalhando para isso. Ontem eu vi a Márcia já correndo atrás, já falando com ela, falando já com o pessoal do escola, né? Eu estou procurando já fechar. Quem me mandou os relatos de experiência, a gente já está analisando, já está retornando, tá? Mas a gente está aí para ajudar, tá, Márcia? Até a hora que a gente for possível. E mesmo depois, viu? Mesmo depois, eu não corto vínculo em termos de poder atender um WhatsApp, uma mensagem, tá? Eu tô aí, tá? Pode contar comigo. Obrigada, Paulo. Miriam? Oi, professor. Oi. Parabéns aí. No próximo concurso, me aguarde que eu vou ser sua colega, viu? Muito bem. Isso aí, Miriam. Força. Estaremos juntos. Faz tudo, estuda que você consegue chegar lá. Então, eu vou deixar esses minutos finais, né? Segunda parte, a gente pretende encerrar aí uma meia hora antes, para vocês terem fôlego aí para as atividades de encerramento do semestre. Então, eu vou deixar aberto para, se a Laura quiser falar, se algum residente quiser se manifestar, seria interessante o relato, ouvir a opinião dos alunos. Eu quero ouvir a Miriam, dos alunos que estão aí e que vão dar continuidade, né, no segundo módulo. Nós temos situação também de alunas que vão concluir agora esse semestre. Acho que tem uma aluna, também gostaria de ouvir, mas se ela não estiver aqui, a gente deixa para outra. Miriam? Bem, professora. Então, eu ia pedir para me falar agora, porque tá um trânsito danado e para eu chegar lá vai ser difícil, para chegar na UF. Eu pulei a professora Laura, que tinha levantado a mão antes, mas pode ser. Desculpa. Tranquilo. É que assim, eu quero ver se até amanhã eu entrego o meu relatório. Eu tive uns probleminhas com o meu computador, que acabou a memória. Eu comprei uma memória pela internet, veio errada. Eu tive que comprar uma memória externa para eu poder trabalhar, porque meu computador travou de um jeito que não tinha jeito. Aí, assim, na escola, sei lá, eu tô muito alegre. Eu tô achando assim que, eu não sei se o professor Bruno vai concordar, né? Mas eu acho que assim, eu melhorei bastante do começo, né? Assim, do início do módulo para agora no final, eu acredito que eu tenha conseguido melhorar um domínio melhor da sala. A tendência é sempre essa, de cada dia vocês melhorarem mais. Então, isso aí é um contínuo permanente, é ad eterno. A vida toda vocês vão pensar assim. Cada ano a gente melhora um pouquinho mais, cada dia a gente melhora um pouquinho mais. Então, é assim. Então, assim, eu vou deixar espaço para os meninos falarem, mas eu estou muito feliz, muito alegre. O professor Bruno, assim, é uma escola ambulante, gosto muito dele. E assim, eu procuro a senhora amanhã para a senhora me dar mais detalhes sobre esse evento que vai ter, como é que funciona, como é que não Eu coloquei no grupo, né, o link para vocês acessarem, fazer o acesso lá e ter todas as informações, tá? Então tá, eu vou entrar lá, porque eu nem sabia que não prestei atenção que era obrigatório. É obrigatório, tá bom? Tá bom, Laura. Beleza. Boa noite. Eu perdi um pouquinho o horário, estava aqui lendo o relato de experiência do Fabrício. E já terminei alguns de ler, todos são riquíssimos em detalhes. É uma pena que a gente tem um limite de página, né? Então tem que fazer alguns cortes, alguns ajustes. Mas estou tentando manter assim, o máximo para não tirar a cara de cada residente, né, dentro do seu trabalho. Mas esse período foi um período muito bom de aprendizado, para mim também, não só para eles, mas foi uma troca de aprendizado, né? E eu acredito que nós vamos ter bons, né, futuros professores. Com certeza, Laura. E principalmente, né, com a contribuição da escola, né, eles têm aí ganho muita experiência com os professores, com os alunos, com a vivência, né, no dia a dia. Então, vocês todos estão de parabéns. Laura, Paulo, Bruno, pelo esforço, pelo empenho que vocês têm dado aí aos nossos residentes. Mais alguém? Professora, eu quero falar. Rayane.
boa noite. Primeiro eu quero parabenizar o professor João Paulo, né? E quero também já agradecer, né, por esse módulo aí que a gente estava com ele, né? Eu fui muito feliz na escola, né? Eu que estou encerrando agora dia 1º a minha defesa, foi marcada ontem. Estou terminando aqui de escrever, não saí hoje da frente do computador, mas graças a Deus eu tive muito apoio do professor João Paulo. Ele foi essencial, tanto no meu aprendizado em sala de aula como professora, como também da minha experiência como aluna, né? Ele é uma pessoa muito centrada e muito do que eu aprendi e vi a forma dele lecionar, eu vou levar para a minha vida profissional. Então, muito obrigada, professor João Paulo. Que essa nova etapa seja muito, muito abençoada na vida do senhor. Obrigado, tá, Rayane? Obrigado pelas palavras. Continua firme também, viu? Mais alguém? Thalita, João? É vocês têm que desabafar um pouquinho aí também, né? A gente só fica falando aqui. Bianca? Eu gostaria de parabenizar o professor João Paulo. Eu fico muito triste, né, que ele vai... Não, fique alegre. Tem que ficar alegre. Mas por outro lado, eu fico muito feliz também, porque é um grande mérito, ele é um grande profissional, de fato, assim, uma inspiração. A organização com a qual ele trabalha é inspiradora, de fato. Então, assim, muito obrigada. Eu estou muito feliz. Eu sei que vai ser o melhor para ele. É a mesma coisa com a Rayane, que a gente foi minha parceira todo esse tempo, né? Ajudou muito. Eu tive apoio de todos e eu estou muito feliz com isso. Então é isso, parabéns aos dois, a todos e até o próximo módulo que já se inicia, né? Já começou desde o início do mês. Obrigado, viu? Gente, eu também quero agradecer a Bianca, né? Ela, quando eu fui para a residência, né? Que quando a gente faz estágio é totalmente diferente. E uma das coisas que... Rayane, fala um pouquinho o que você fala totalmente diferente em relação ao estágio. Isso é importante. Olha, professora, o estágio, eu acho assim, que a gente chegou na escola, a gente escolheu a escola, a gente chegou lá, o professor falou bem assim, vocês vão trabalhar isso aqui. E deu pra gente, a gente montou uma aula e pronto, né? A gente montava as aulas e ela aí dava aula. A residência pedagógica, ela, além de toda a parte de você estar em contato com a professora, que é a professora que vai escolher a escola, e você chega lá e você vê que tem todo um trabalho real, né? Porque no estágio é muito mais mastigado, né? E aí na residência pedagógica a gente vê a realidade de como vai ser mesmo, de verdade. Então isso impactou. E o impacto que eu tive da Bia foi dela chegar no primeiro dia da nossa observação e ela espantar com toda a tecnologia, né? E eu já tinha visto isso, né? Porque eu venho, desde 2017 eu já estou dentro da escola. Então, aquilo ali foi muito emocionante para mim ver ela, né? Que eu falei, como assim, uma pessoa nunca entrou na escola? Mas realmente existem pessoas que estão na faculdade que não têm noção nenhuma de como é a escola. Então, isso eu emocionei muito com a emoção que ela teve, né? Naquele primeiro dia, e também agradeço por ela ter sido muito parceira. Eu tenho alguns problemas de saúde e ela segurou a minha mão quando eu precisei, né? Então, muito obrigada, Bia. Sei que ela vai ser um sucesso também como professora. Valeu, gente. Olha, como o Bruno está falando, vai ter que distribuir lencinha aí para todo mundo, porque hoje está sendo uma reunião mais que especial, né? É até uma despedida, Paulo, né? Porque a gente não vai ter uma reunião só para se despedir. A gente já despede agora, mas sabendo que você não vai embora dos nossos corações. Nós vamos ficar aqui torcendo para você conquistar cada dia lá no novo trabalho, né? Que é numa cidade longe daqui, em Sinop, um pouquinho longe. Mas sabemos que você está no nosso coração a todo momento, se a gente precisar de apoio, principalmente porque você teve envolvimento no primeiro módulo, né? Na hora de encerrarmos o segundo módulo. Mas por isso, né, é importante aproveitar ao máximo o fechamento desse primeiro módulo com o professor, com todos eles, né,
para que fique mais fácil na hora de fazer o relato final. Então vai ser só um acabamento, uma complementação, uma atualização, um ajuste, porque a limitação de página, inclusive a Laura comentou, temos que ter cuidado com os limites de páginas. Por quê? Porque nós temos mais um módulo para escrever esse relato, porque esse com o fechamento dos 2 módulos, quem concluir os 2 módulos, é um relato com todas essas limitações que estão aí. Então, temos que enxugar ao máximo. A gente sabe que tem muita coisa que não cabe no relato, por isso é importante que vocês aproveitem o evento e possam externalizar algumas particularidades que não caberiam no relato, mas que pode ser acrescentado num texto, né, de apresentação científica, né? E aí é importante que seja construído aí junto com o relato, aproveitando o relato também, tá? O que mais não falou aí que pode falar um pouquinho? O João já pediu desculpa, né? Thalita, que está no ônibus, não dá para falar. Eu tenho que agradecer, né, ao pessoal, aos residentes que estão comigo, principalmente ao Bruno, que é um grande entusiasta. Eu assisto as aulas deles e eu sinto muita admiração pela forma em que ele maneja, pela forma em que ele interage com os alunos. Esse é o meu primeiro contato com a sala de aula, então foi um pouquinho assustador no começo, mas ao longo dos dias, ao longo das semanas, foi ficando mais leve, eu fui criando vínculo com alguns alunos e fui entendendo a especificidade de cada um deles. Estou muito feliz pelo Paulo, quero dar meus parabéns, ele já foi meu professor, um grande professor e uma grande inspiração. E quando eu fiquei sabendo que ele estava na residência, eu fiquei louca para ir para a escola e que ele ia ser o prospector, porque ele sempre foi uma pessoa que eu tive muita admiração. E ele foi fundamental na minha formação e é até hoje. Parabéns. Mas valeu a pena você ficar com o Bruno, viu? Como que é? Sim, sim. São novos aprendizados, né? Cada um dá um pouquinho de si de aprendizado. Então, acho que é importante também diversificar as vivências, né? Dentro das necessidades, a gente tem que aceitar as mudanças, né? Gente... Eu quero agradecer também aos residentes. A gente tem muita troca aqui na universidade. Então, quando a gente se encontra nos corredores, é sempre uma novidade sobre as turmas do 7º ano, 8º ano, 9º ano. Então, parabéns a todos os envolvidos. É interessante isso. Hoje eu estive na sala do professor Bruno, né? E o que você falou é bem isso, né? Ele é muito, assim... muito espontâneo na fala, é uma empolgação tremenda, né? Eu não sei onde que ele arruma gás numa sala com ar-condicionado queimado a 45 graus que nós estamos passando aí nos últimos dias na cidade. Então, parabéns aí ao Bruno, né? Pelo suor que ele derrama na camisa, mas com muito amor, né? Isso que a gente tem que mostrar para vocês, né? Que a educação é isso, né? Tem que ter a vivência, tem que sentir, tem que ter o pé no chão e tem que dar todo o seu sangue, né? De dedicação ao trabalho. Eu ouvi um relato, né? Não é da residência, mas está na escola, né? Que o aluno, muitas vezes, o estagiário, chega na sala para dar aula e aí ele fica pensando, o que eu faço com esse aluno que está dormindo ali, que está quieto, está ouvindo som com boné, coberto, encolhido, desligado do mundo, né? Tem que pensar a sua dinâmica, de como você trabalha a sua aula expositiva, ela tem que ser dialogada constantemente, então trazer o aluno para participar, então aos poucos você vai construindo isso, né? E aí, baseado nas experiências que vocês estão vendo dos professores, é possível construir esse trabalho, né, de interação com todos os alunos. Lógico que a gente não vai estar 100% todas as aulas, né? Lógico que a gente não vai conseguir mobilizar 100% dos alunos, mas é todo um processo, né? Aos poucos a gente consegue. Talvez o professor ele pode ter esse relato, né? Ele deve ter tido uma experiência com o aluno logo no começo do ano que se transformou no final do ano. Né? Por quê? Porque ele teve um processo lento de adequação, de adaptação, de ajustamento, de aproximação, né? De vivência, de contato, de diálogo, de interação. Tudo isso é construído, não dá para ser da noite para o dia, de uma hora para outra. Alguns, né, conseguem evoluir, outros, infelizmente, a gente não consegue avançar muito, mas
todo esforço é válido, todo empenho é válido. Então, é isso que a gente tem que explorar e desenvolver durante a residência, né? Com o suporte dos nossos preceptores. Então, eles são a chave mestra que vai conduzir vocês, né, e orientar vocês no passo a passo no dia a dia da escola. Mais alguém levantou a mão? Tem uns meninos aí que não falaram, mas podem se manifestar. Eu posso falar. Beatriz, pode falar, Beatriz. Boa noite a todos, boa noite, professora Márcia. A minha orientadora na escola é a professora Laura, que eu tenho grande respeito e admiração por ela. Quero agradecer, porque quando eu entrei nessas aulas, em sala de aula eu tinha uma outra visão, e quando foi que a gente teve que dar aula para o terceiro ano, para mim foi um susto, que é uns alunos maiores que eu, né, a gente às vezes tinha que saber palavras para poder trabalhar com eles, e foi muito bom. E agora eu já estou no segundo módulo, já estou trabalhando com o sexto ano, que eu queria muito trabalhar com ensino fundamental, e a professora Laura está me auxiliando muito nisso. E agradecer pela paciência, né, e assim, por sempre estar disposta, as duas professoras estar auxiliando, até mesmo às vezes até fora do horário, né, a gente acaba conversando assim, então eu só tenho a agradecer esse primeiro módulo. E eu já escrevi até no meu relato de experiência que eu estou muito ansiosa para começar o segundo módulo, que eu acredito que vai ser muito mais aproveitador agora, que a gente quebra o gelo, né? Quebra-gelo é o primeiro módulo, né? Você vai na sala de aula, a gente está quebrando esse gelo com os alunos, e agora acho que a gente tem uma dinâmica melhor em sala de aula. Então isso é aí. isso, minha fala. Obrigada. Só para reforçar, né? O relato de experiência é a expressão daquilo tudo que vocês vivenciaram na escola, destacando alguns momentos que foram marcantes, que foram assim significativos, né, no trabalho docente, na sala de aula, sem ficar muito na superficialidade, entra a fundo naquilo que você quer expressar, pontuando alguns momentos que você conseguiu perceber os avanços que você alcançou na sua trajetória, seja durante as entrevistas, seja durante as observações, e nas regências. A regência ela é fundamental, né? Destacando aqueles momentos que foram significativos, que você teve um impacto, poxa vida, né? Eu pensei que não ia conseguir, olha só, o resultado foi bastante satisfatório, então é importante considerar isso. Pode falar, Beatriz. Oi, professora Guilherme. Guilherme. Internet, eu tô falando do lado da Bia. Também gostaria de agradecer ao professor João Paulo, a senhora. O professor João Paulo, ele é uma pessoa assim, muito paciente na minha visão. Ele nos ajuda muito, porque às vezes eu fico embaralhado assim, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ele me guia no caminho certo. E eu agradeço também a minha amiga Joyce, porque eu acho que o primeiro módulo, ela me mostrou que a gente foi trabalhando certinho para como eu lidar e dar aula sozinho agora, né? Agora que eu estou sozinho, tô mais em dupla, aí já consigo ter uma didática melhor, já consigo falar para os alunos, ter uma postura em sala, uma presença, controlar os alunos. Só vai ter um pequeno desafio, que eu peguei uma sala, tem um aluno que ele não sabe ler. Mas aí a gente leva, com a professora a gente vai levando. Tá bom. Esse aluno que não sabe ler, está lá no sexto ano, é um desafio tremendo, né? No sétimo, professora. Pior ainda, né? Tem que trabalhar isso aí com eles. Não sei se existe uma articulação com a parte pedagógica, né? Para dar esse suporte, acompanhar esses alunos. Eu acredito que tenha. Mas aí você tem que também utilizar aí algumas estratégias, né? Que facilite o entendimento desses alunos que são mais limitados à leitura, né? Então, isso já é um cuidado maior e até incentiva a pesquisa, né? Como resolver? Qual a metodologia mais ajustada aí, no caso de alunos que têm dificuldade de leitura, né? Se não tem leitura, também não vai ter um entendimento. Então, é uma coisa que é preocupante, mas que está presente na sala de aula e, inclusive, lá no ensino médio, né? Acontece isso. Então, é importante refletir sobre isso, buscar referências que discutem essa temática para a gente poder melhorar a nossa estratégia de ensino em sala de aula, tá? Bom, eu programei, então, para hoje somente essa meia hora, né? Para que vocês possam ter um fôlego aí nas apresentações. Mais uma vez agradeço, professor
Paulo, né, por estar aí contribuindo com o desenvolvimento do trabalho da residência no primeiro módulo, e aí a gente, né, espera continuar nos vendo, né, chamando você aí para os eventos ou encontrando com você aí em algumas atividades dentro do estado. E logo, né, também vou ter que ter uma despedida, não tenho ainda a data, né, definida, mas o processo está na trajetória final, então o professor Cleito, né, está acompanhando, porque é ele que vai dar continuidade. Mas estão todos bem abraçados, bem acompanhados pelos preceptores, principalmente, então eu fico tranquila. Nivaldir, você encerra. Olha, boa noite, professora Márcia, boa noite a todos e a todas, né? Só parabenizar o professor Paulo, né, pela conquista, uma grande vitória, né? E agradecer, né, assim, como foi muito importante para a gente que eu estou no quinto semestre e o professor fala sobre sala de aula e a gente já tem uma ideia de o que é uma sala de aula e essa conexão é feita rapidamente, né? Então isso é muito, muito prazeroso, assim, na questão do ensino, né? Você começa a entender melhor, né? Muito obrigado por esse conhecimento que a gente tem, professores, né? Tanto da professora Márcia, como do professor Bruno Chico também, né? Parabéns, viu, professor? E a todos, né? É a vivência, então essa vivência que nos faz crescer muito mais, né, dentro desse programa. Eu espero que, né, no próximo edital, né, ele vai ter um outro formato. Vocês, né, que estão fazendo residência são os últimos dos moicanos aí que estão fazendo residência com aproveitamento em estágio. O próximo já não vai ter, porque ele vai ser pós a graduação, né? Então eles têm um outro processo de residência concluindo a graduação e que pode participar como residente. Vocês que já participaram, eu acredito que não poderão entrar, né, nesse novo edital, mesmo tendo concluído, porque já estão fazendo agora, tá? Então, aqueles que estão concluindo e queiram ter essa experiência após a conclusão do curso e que não participaram da residência, poderão participar desse próximo edital, que será o ano que vem. Então, é uma nova experiência, é um desafio, né? Muita coisa pode mudar, mas tudo é válido, né? O que é importante é a gente ter esse conhecimento, ter esse aprendizado e essa vivência na escola. E eu parabenizo aí mais uma vez ao João Paulo e à professora Laura e o professor Bruno, né, que estão aí junto com a gente. E vamos encerrar, tá bom? O nosso próximo encontro é no mês de novembro, aí eu vou marcar uma data. Pode ser que eu até antecipe esse encontro, mas vai depender da minha saída, tá? Mas provavelmente a próxima eu estou acreditando que é a minha saída, infelizmente. Mas tudo é válido. Obrigada, gente. Boa noite. Bom trabalho aí. Atenção aí no relato final, tá? Relato parcial, desculpa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professora Márcia, oi, mensagem para a senhora, dá uma olhadinha depois, tá? Tá bom, João. Valeu. Valeu.